Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora de física e hoje vamos conversar sobre o campo elétrico. Depois de ter estudado sobre a força elétrica e entender como é que acontece a interação entre duas cargas, nesse momento a gente vai estudar sobre o campo elétrico. O campo elétrico ele é gerado por uma carga e ele se encontra ao redor dessa carga, provocando interações e outras cargas que eu vou aproximar daquela região. Então imaginamos que aqui eu tenho uma carga geradora do campo. Essa carga ela vai gerar ao redor dela uma região de campo elétrico. Essa região de campo elétrico ela vai atrair outras cargas menores em direção a essa maior. Por exemplo, se eu largar uma carga de prova, e ela vai estar fazendo essa interação. Quanto mais próximo da carga, maior a interação, quanto mais afastado da carga, menor a interação. Então, sempre o campo elétrico ele é maior, mais intenso, quanto mais perto da carga geradora de campo. Quanto mais distante, menor vai ser a intensidade dessa interação. O campo elétrico ele é também uma grandeza vetorial, assim como a força elétrica era uma grandeza vetorial. Eu vou ter uma direção, um sentido, além da intensidade, que é o valor numérico. O campo elétrico, ele vai ter as suas linhas de campo, se for uma carga pontual, saindo em formato radial. Dependendo do sinal dessa carga, essas linhas de campo podem sair ou então podem chegar. Eu vou para o desenho porque eu acho que fica mais claro explicando essas coisas, a gente observando o desenho, observando como que acontece a formação do campo elétrico e essas linhas de campo. Então, eu tenho uma carga geradora de um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele vai ser gerado ao redor desta carga dentro de uma região de campo elétrico. Mais ou menos assim como a gente pensa da Terra, em relação ao redor dela, eu vou ter um campo gravitacional, que eu represento pelo G, aceleração da gravidade, que puxa todos os objetos para baixo em direção à Terra. No caso de uma carga elétrica, a carga geradora de campo, geralmente a gente representa pelo Q maiúsculo, porque é ela que está gerando esse campo. Ela vai atrair ou repelir cargas de prova que eu coloco ao redor. Então, se eu coloco uma carga de prova aqui, dependendo do sinal dessa carga de prova, ela pode ser atraída ou então ela pode ser repelida. Isso tudo depende do sinal, da carga geradora do campo e da carga de prova. A carga geradora do campo, ela vai formar essa região ao redor, que eu chamo a região de campo elétrico. E se eu colocar uma carga de prova nesse ponto aqui, ela não vai estar sentindo efeito nenhum, porque ela está fora do campo elétrico. Uma carga mais próxima, ela vai sentir uma intensidade de campo elétrico maior do que uma carga mais distante. E sempre eu vou ter que ter a direção e o sentido. Se eu considerar uma carga pontiforme, direção e sentido sempre vão ser radiais. Então, vamos ver especificamente das cargas. Então, de cargas pontiformes, as linhas de campo elétrico, elas serão radiais. De uma carga positiva, a gente considera que as linhas de campo apontam para fora. De uma carga negativa, a gente vai considerar que as linhas de campo apontam para dentro. Mas se tu tiver dificuldade de gravar quando que aponta para fora e quando que aponta para dentro, faz a seguinte consideração. Eu vou pensar que eu vou largar nesta região do espaço uma carga de prova que seja positiva. Quando eu lembro da força elétrica, eu tinha cargas de mesmo sinal se repelem. Então, assim eu vou saber que as linhas de campo apontam para fora. No caso aqui, se eu largar uma carga de prova positiva, negativo com positivo, se atrai. Então, a minha linha de campo elétrico, ela aponta para dentro. Então, sempre que eu quero analisar uma situação das linhas de campo elétrico, eu penso que eu estou largando naquela região do espaço uma carga de prova positiva. E aí, eu vou analisar o comportamento dela. Quando eu tiver duas cargas pontiformes, de sinais contrários, o que vai acontecer? Da positiva, as linhas de campo saem
da negativa, as linhas de campo entram. Então, vai acontecer isso aqui. Só que as outras linhas, elas vão tender a ir para encontro com a carga negativa. Então, elas vão ficando meio que curvadinhas desse jeito aqui. Essas que não se encontram, elas acabam fazendo uma certa curvinha também, e essa bem aqui na reta, ela vem retinho para cá. Então, aqui eu vou ter essa daqui, e estas linhas de campo, elas mesmo que não se encontrem lá, elas fazem essa curvinha, mas tá de encontro com a negativa. Quando eu tenho duas cargas pontiformes de mesmo sinal, o processo é o inverso. As linhas de campo não vão se encontrar. Então, eu vou ter esta daqui apontando para fora. O vetorzinho não precisa ser na ponta, daí a gente bota mais no meio, porque aqui não é uma força, tá? Aqui elas vão vir mais concentrada para se afastar. E aqui no meio, elas não vão se encontrar. Então, elas fazem uma voltinha e vão para longe. Elas fazem uma voltinha e vão para longe. E essa região do meio, eu digo que aqui eu vou ter um campo elétrico nulo, ou seja, igual a zero, porque eu não vou ter linhas de campo nessa região. Isso é fazendo a análise vetorial do campo. Agora a gente vai pensar na análise escalar, pensar na intensidade. Como que eu calculo isso daqui? Então, vamos fazer a seguinte analogia. Pegando daquilo que eu conheço, a Terra. Eu tenho uma força conhecida aqui na Terra que a gente chama de força-peso. A força-peso, ela é a massa vezes a aceleração da gravidade. A gravidade, eu posso representar ela como sendo o campo gravitacional que vai estar puxando os objetos para fora. E, consequentemente, eu vou ter uma força-peso vertical para baixo, em direção à Terra, que ela é produzida pela massa dos corpos vezes a gravidade, que é um valor único da interação da Terra em relação aos corpos menores. Agora, aqui na carga geradora do campo, quando eu largo uma carguinha de prova, o que eu vou observar? Eu vou observar uma força de interação que atrai essa carguinha para baixo, assim como a força gravitacional atrai um objeto para baixo. A força gravitacional que atrai o objeto para baixo é a força-peso. A força elétrica que atrai a carguinha em direção à carga maior é a força elétrica. Essa força elétrica ela vai ser proporcional a esta carguinha de prova que eu estou largando aqui, que vai ser um Q minúsculo, que multiplica pelo valor do campo elétrico que está fazendo esse movimento e puxando isso aqui para baixo, que é representado pela letra E maiúsculo. Então, as duas fórmulas elas são correspondentes. Uma vai representar a força de atração ao redor do campo gravitacional da Terra e a outra representa a força eletrostática ao redor de uma carga que está gerando um campo elétrico. Então, para começo de conversa, eu trabalho com essa fórmula aqui para encontrar o campo. Essa fórmula ela vai ser usada quando eu tenho a força e quando eu tenho a carga de prova. E aí, vou resolver um exemplo aqui rapidinho. Vamos fazer esse exemplo aqui então. Ele está resolvido, mas vamos ler o enunciado. Tem-se um campo elétrico de 8 vezes 10 na 5 newton por coulomb, onde coloca-se uma carga de prova de valor 4 vezes 10 na menos 5 coulomb em um ponto próximo. Qual o valor da força nesse ponto? Então, eu começo tirando os dados do problema. Tem-se um campo elétrico representado pela letra E, igual 8 vezes 10 na 5 newton por coulomb, onde coloca-se uma carga de prova de valor. Carga de prova a gente representa pelo Q minúsculo. A carga de prova sempre vai ser uma carga pequena que eu coloco na região do campo elétrico. Então, Q minúsculo igual 4 vezes 10 na menos 5 coulomb. Em um ponto próximo, qual o valor da força? Eu quero saber quanto que vale a força elétrica. Venho para esta fórmula aqui. F é igual ao Q vezes o E. F vai ser igual a 4 vezes 10 na menos 5, que multiplica o E.
8 vezes 10 na 5. Quando eu tenho 10 na menos 5 com 10 na 5, eu posso cancelar. Posso fazer isso aqui, já que eles estão na multiplicação, porque menos 5 mais 5 dá 0, 10 na 0 é 1. F vai ser igual a 4 vezes 8, 32 Newton. Aqui não pediu direção e sentido, mas se tivesse pedido direção e sentido, quando eu tenho a carga de prova positiva, a direção e sentido da força e do campo são iguais. Quando eu tenho a carga de prova negativa, a direção da força e do campo são iguais, porém o sentido é contrário, tá? Carga positiva, mesma direção e mesmo sentido. Carga de prova negativa, direção e sentido, direção igual, sentido contrário, ok? Só que não é só essa fórmula aqui que eu tenho. Se eu tiver a carga geradora do campo e eu não quero saber a força, ou então não tem essa relação com a carga de prova, como que eu vou saber quanto que vale o campo? Então, vamos analisar a outra fórmula. Então, eu tenho uma carga Q geradora de um campo ao redor dessa carga. Eu quero saber quanto que vale o campo nesse ponto aqui, que eu chamo de ponto P, que fica a uma distância D da carga. Eu quero saber quanto que vale esse E. Inicialmente eu tenho essa fórmula, mas anteriormente, pela lei de Coulomb, eu estudei que F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Só que agora, como eu tenho carga geradora do campo e carga de prova, eu posso reescrever essa fórmula aqui de um outro jeito. Então, F é igual a K0, que multiplica o módulo da carga de prova, vezes o módulo da carga geradora do campo, dividido pelo D ao quadrado. Aqui faltou colocar o módulo, tá? Que eu fui botando rapidinho e não botei. Então, eu penso dessa forma aqui. Então, o que eu vou fazer? No lugar do F, eu vou escrever isto aqui. Então, eu vou ficar com K0, que multiplica módulo do Q, que multiplica módulo do Q maiúsculo, dividido por D ao quadrado, igual ao Q, vezes o E. Só que o Q minúsculo, ele é o mesmo, porque é carga de prova, então eu cancelo. Dessa maneira, eu tenho que o E, que é o campo elétrico, ele vai ser igual ao K0, que multiplica o módulo da carga geradora do campo, dividido pela distância ao quadrado. O campo elétrico, ele é gerado por uma carga e eu vou ter um certo valor do campo elétrico em um ponto que ele é gerado por essa carga única. Então, eu não preciso ter as duas cargas, eu vou ter somente esta situação aqui, tá bem? Então, aqui a gente vai pensar sobre esse exemplo aqui. Eu tenho uma carga Q igual a menos 4 microcoulomb, geradora de um campo elétrico, fixa no vácuo, conforme essa figura aqui. Eu quero saber, no ponto P, qual é a intensidade, direção e sentido do campo elétrico. Então, eu quero saber quanto que vale o vetor campo elétrico, porque o vetor campo elétrico vai ter intensidade, direção e sentido. Bom, para a intensidade é o valor numérico e eu vou calcular a partir desta fórmula aqui. E é igual a K0, que multiplica o módulo do Q dividido pelo D ao quadrado. E vai ser igual a K0, que vale sempre 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga. A carga é menos 4 microcoulomb. O menos, devido ao módulo, eu tiro fora. Então, vem para cá só o 4. Micro vale 10 na menos 6, dividido pela distância. Se aqui eu tenho 20 em centímetros, isso é igual a 0,20 ou 0,2 em metros. Então, aqui eu coloco 0,2 metros ao quadrado. Já escrever metros, mas não precisa. E é igual a 9 vezes 4, 36, vezes 10. 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3, divididos por 0,04. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 900 vezes 10
na 3. Vou arrumar essa notação científica para não ficar assim. Então, a vírgula que tá aqui, ela anda 1, 2 casas para frente. Sempre que ela anda para a esquerda, eu somo no expoente. Então, a minha intensidade do campo elétrico vai ser 9 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Essa é a unidade de medida do campo elétrico quando a gente está trabalhando com a força e não estudamos ainda o potencial. Só que não é só isso que pede o enunciado, pede também direção e sentido. Para direção e sentido, eu analiso o desenho. No caso deste desenho, a direção ela é horizontal, porque ela está nesta linha reta aqui. Então, aqui eu posso escrever horizontal. Aí, o que mais eu tenho de informação no desenho? Que a carga ela é negativa. De uma carga negativa, as linhas de campo elas entram ou elas saem? Eu vou sempre pensar que se eu largar uma carga de prova positiva aqui, o que vai acontecer? Largando uma carga de prova positiva, ela vai ser atraída pela carga geradora do campo. Então, é isso que eu tenho aqui, a linha de campo entrando. Vai estar nessa direção. Eu poderia fazer o desenho dessa forma, ou eu posso escrever aqui horizontal para esquerda. E assim tá pronta a primeira parte da resolução desse exemplo. Só que aí eu posso pensar assim, se eu pegar e largar uma carga de prova nesse ponto P e uma carga de prova que ela tenha intensidade de 5 microcoulomb, como que vai ser o comportamento da força elétrica nesse ponto P? E aí, para mim calcular essa força elétrica, eu vou lá para aquela outra fórmula que eu tinha. F é igual ao Q vezes o E. F é o que eu quero saber. A carga de prova, 5 vezes 10 na menos 6, vezes o campo elétrico que eu calculei aqui. 9 vezes 10 na 5. 5 vezes 9, 45, vezes 10 na menos 1. Ando uma casa para cá, na minha vírgula, então a vírgula tá aqui, ela vai andar uma casa para cá, vai somar 1 no expoente, vai ficar 10 na 0 e 10 na 0 é 1. Então, dessa forma, o meu resultado final da força elétrica vai ser 4,5 Newton. Como a carga de prova foi positiva, a direção e o sentido são as mesmas do campo. Se a carga de prova fosse negativa, a direção seria horizontal e o sentido seria para a direita. Mas como é positiva, é tudo igual. Mesma direção e sentido. Ok? Deu para entender? Espero que tenha ficado claro essa explicação de campo elétrico. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu respondo ou nos comentários ou em um próximo vídeo. Agora eu vou fazer um vídeo resolvendo uma lista com exercícios para vocês terem uma ideia de como que funciona essa resolução, e depois eu vou fazer outra lista junto com a explicação de quando eu tenho campo elétrico de 2 ou mais cargas, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês nos estudos. Até mais!